Então, irmãos, hoje finalmente chegamos no capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E hoje nós vamos continuar esse estudo bíblico. Vamos continuar falando aqui sobre algumas coisas muito interessantes e importantes sobre esse evangelho tão maravilhoso, tão poderoso, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Quando nós estudamos, irmãos, o Evangelho segundo escreveu Mateus, nós precisamos ter em mente o seguinte: que este evangelho ele foi escrito para o povo judeu. E a segunda coisa que nós precisamos ter em mente é que o propósito e objetivo de Mateus, quando ele escreve esse evangelho, é provar para o povo judeu que Jesus Cristo é o rei dos judeus. Então, ele escreve para o povo judeu e o objetivo deste livro é provar para os judeus que Jesus é o rei prometido nas profecias bíblica do Antigo Testamento. É por isso que no primeiro capítulo de Mateus, ele vai trazer toda a genealogia do Senhor Jesus Cristo, provando que Jesus é descendente de Davi, portanto, herdeiro legítimo do seu trono, herdeiro legítimo. E Mateus também, irmãos, ele vai falar sobre a chegada desse rei, que é Jesus, e ele vai falar também sobre a chegada do reino de Deus. Já falamos um pouco sobre isso nas ministrações anteriores. Mateus ele fala sobre a chegada do rei dos judeus e ele fala sobre o estabelecimento, a chegada do reino de Deus. Ele vai provar que Jesus é rei porque ele traz a genealogia de Jesus. E ele vai começar a falar sobre a realidade do reino de Deus, a realidade desse rei e a realidade do reino de Deus, as características do reino de Deus. E a primeira prova que nós temos aqui da chegada do reino de Deus é a manifestação do poder de Deus sobre os espíritos imundos e sobre toda sorte de enfermidade e mal. A prova que nós temos da chegada do reino de Deus é a manifestação do poder de Deus sobre os espíritos imundos e sobre toda sorte de enfermidade. Isso está escrito no capítulo 10, quando diz: tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as sortes de enfermidades. Então, a evidência que nós temos que o reino de Deus foi estabelecido com a chegada de Jesus é o poder de Jesus sobre os espíritos imundos, sobre o poder de Jesus sobre as enfermidades, poder de Jesus. Portanto, meus irmãos, o reino de Deus, ele se manifesta em Jesus para anular todas as obras do reino das trevas. Eu vou repetir: o reino de Deus se manifesta em Cristo Jesus para anular, aniquilar o reino das trevas e o poder que o inferno exercia sobre a vida do todo homem. Vamos ver esse texto, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 13. Vamos ver esse texto. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então Mateus ele vem trazendo esta revelação e provando para o povo judeu a chegada do reino de Deus. E a prova que o reino de Deus está entre nós, a prova que o reino de Deus chegou entre nós é a manifestação do poder de Deus sobre o reino das trevas, para executar, para desfazer, para aniquilar o poder que o reino das trevas exercia sobre a vida do homem. Ainda 1 João, capítulo de número 3 e versículo 8. 1 João, capítulo 3 e versículo de número 8. Olha o que o texto diz: aquele que vive habitualmente no pecado é escravo do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso,
O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então Mateus ele vem trazendo no seu evangelho todas as provas que o reino de Deus está se estabelecendo através da pessoa de Jesus. E a manifestação do reino de Deus é para dissipar o reino das trevas, é para aniquilar o poder que o diabo exercia sobre a vida de todas as pessoas. Mateus ele traz essa revelação dizendo: esse aí é o Messias. Esse aí é o descendente de Davi, e sobre ele está essa promessa, sobre ele está essa palavra, sobre ele está esse poder, sobre ele está esse reino de desfazer o reino das trevas e aniquilar com o poder do pecado sobre a vida de todo homem. Então, quando nós descobrimos essa verdade, irmãos, quando nós começamos a viver a realidade do reino de Deus sobre a nossa vida, o poder do pecado já não exerce domínio sobre a nossa vida. Quando nós temos consciência e vivemos a realidade do reino de Deus, o poder que o pecado exercia sobre a nossa vida, de controle, de dominação, perde o seu efeito, porque nós estamos em Cristo Jesus, estamos sobre o reino de Jesus, estamos vivendo a realidade deste reino, somos parte desse reino, somos súditos deste reino, e o poder das trevas não existe mais sobre nós, nós não vivemos mais neste reino, pelo contrário, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e isso é uma bênção para a nossa vida. Quando nós entendemos essa realidade, tudo muda na nossa vida. Nós não pertencemos mais a esse reino. Nós não estamos mais sobre o jugo do pecado. Não estamos mais sobre o jugo do reino das trevas. Pelo contrário, nós somos libertos, fomos transformados. Hoje nós temos uma nova identidade. A nossa identidade é cidadão do céu. Nós não servimos mais ao pecado, nós servimos a Cristo. A nossa alma não está escravizada pelo pecado. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Quando nós descobrimos essa verdade, tudo muda na nossa vida. Nós precisamos entender a realidade do reino de Deus e nos portar, e nos comportar, e viver como tal, cidadão do reino de Deus. O nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa vestimenta, a nossa mentalidade tem que mudar, porque nós não fazemos mais parte deste reino, nós fazemos parte do reino de Deus. Fazemos parte desse reino. E Mateus ele é muito inteligente quando ele traz todas essas verdades. Então, como é maravilhoso estudarmos o Evangelho de Mateus, o estudo sistemático. Nós começamos a entender a inteligência, a profundidade, o poder da palavra de Deus. Não é apenas um amontoado de letras, não é apenas uma história que foi contada. Não, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crer. Então, quando nós entendemos essa verdade, entendemos a realidade do reino de Deus, irmãos, tudo muda na nossa vida.